Esse é o primeiro vídeo que eu vou gravar de uma série de vários vídeos relacionados aí com a questão de ser conteudista, professor conteudista, e para explicar aí um pouco das dificuldades que eu vejo que os professores passam. Então, por que que eu resolvi falar sobre essas questões? Porque é um mundo que eu participo faz mais ou menos uns 10 anos e que entendo um pouco. Então, se você tem algumas dúvidas, pode me mandar. E também, se você tem algumas coisas para contribuir, pode me mandar. Dúvidas, sugestões, pode me mandar. Então, quem sou eu? Meu nome é Tatiane Antonoves. Como eu coloquei no comecinho, já atuo nessa área há 10 anos e você pode me perguntar por que que só agora eu estou fazendo esses vídeos. Primeiro, porque só agora eu tive tempo, estou tendo tempo para fazer esses vídeos. E para falar, então, um pouquinho sobre a minha formação e para que você entenda, porque só agora eu estou tendo tempo de fazer esses vídeos. No desenrolar desse meu raciocínio você já vai entender por quê. Então eu sou formada, eu sou inicialmente técnica em contabilidade, tenho o bacharel em ciências contábeis, eu fiz 4 anos de contabilidade no técnico, 5 anos, na época que contabilidade era 5 anos, então um negócio bem antigo, porque o técnico era 4 anos, depois o bacharel eram 5 anos. Ah, eu fui trabalhar no mercado de trabalho normal, né? Costumo dizer, eu já atuei no mercado de trabalho normal. Fiquei um tempo, fui para os Estados Unidos, fiz um intercâmbio, voltei, resolvi então trabalhar nesse mercado e fui fazer o mestrado. Nesse meio tempo, depois até sempre eu vou falando essas questões para fazer até a conexão com o mundo acadêmico, eu fiquei 10 anos trabalhando como professora, conteudista, porque eu entendo que existe uma diferença, né, entre você ser conteudista e você ser professor. Eles são complementares, mas obviamente a gente tem aí algumas diferenças. Nisso, novamente eu fui para fora, tirei um ano sabático, eu e meu esposo, que também faz a mesma coisa que eu, e voltei e resolvi fazer doutorado, que durou oficialmente 3 anos e meio, porque eu fiz um ano como aluna especial, e terminei em 3 anos e meio. Então, 4 anos e meio entre aluno especial e o período do meu doutorado. Doutorado esse que eu fiz 1 ano de doutorado sanduíche nos Estados Unidos. Então, essa toda a minha vida é relacionada entre eu começar o técnico em contabilidade, então 4 anos, mais 5 de bacharel, mais o mestrado. Eu nunca fiz especialização, então se você me perguntasse, faz diferença? Eventualmente, se você me perguntar, faz diferença para eu ser professor ou para eu ser profissional da área, eu fazer especialização, não sei, né? Porque para mim não fez diferença. Talvez você possa atuar, mas eu sinceramente não sei, porque eu já fiz o mestrado direto e depois resolvi então de 10 anos, porque na época, entre mais ou menos 2010 e 2017, nem deu 10 anos, né? Eu falo 10 anos, não sei porquê. Tava super aquecido o mercado, porque eu comecei antes, né? Comecei lá em 2008, eu já comecei, no começo do mestrado já comecei a dar aula. Tava super aquecido o mercado, então para mim fez toda a diferença que eu ficasse trabalhando e não fosse fazer o doutorado, até porque eu sou de Curitiba, Paraná, então para mim era interessante que eu atuasse no mercado. Depois também isso é um gancho interessante para eu falar da minha atuação como professora e como conteudista. Com esse aquecimento que houve no mercado, talvez outras pessoas se identifiquem, então eu sou da área de ciências contábeis, eu tinha muita oportunidade. Na área de ciências contábeis, a gente tem bastante oportunidade, ou pelo menos tinha, com concurso, mesmo com a elaboração de material. Então foi interessante que eu ficasse, e pelo menos eu achava interessante que eu ficasse atuando no mercado. Não quis fazer para mim, e para mim foi a melhor opção, nunca me arrependo dessa opção. Eu não quis partir para um doutorado, e depois, quando eu resolvi
partir para esse doutorado também foi interessante. Porque eu pude fazer esse doutorado já bem amadurecida e achei uma opção legal fazer já bem mais consciente dos meus direitos e das minhas obrigações também, e não me arrependo dessas escolhas. Então, só para entender como foi toda essa minha trajetória, né? Aprendi inglês somente com 21 anos, quando eu resolvi que eu queria trabalhar em multinacional, então eu nunca tive nenhum acesso à língua inglesa ou à língua espanhola, né? Eu falo os dois. Trabalhei como analista de língua espanhola, apesar de ter aprendido inglês. Eu gostaria muito de ter trabalhado com inglês, porém fui contratada para trabalhar com a língua espanhola, então tive que fazer esse treinamento. Quando eu fui para fora com 21 anos, eu fui a primeira vez só para fazer um mês. E aí eu não consegui amadurecer o suficiente. Porém, depois eu fui com 24 anos, a segunda vez, fiquei quase 6 meses. Mas quando eu volto para o Brasil, eu sou contratada para trabalhar com a língua espanhola. E porque eu tinha me travado para a língua espanhola, a empresa que eu fui trabalhar me pagou todo um treinamento para eu amadurecer a língua espanhola, mas no Brasil eu estudei as duas ao mesmo tempo. Estudei como? Em escolas aqui no Brasil, só que eu sempre tive muita dedicação. Então, dá para aprender? Dá. Né? Então, eu fazia faculdade, eu trabalhava e eu fiz tanto inglês quanto espanhol em escolas normais, né? E isso eu aprendi com 21 anos e com 24 eu fui para fora, uma vez um mês, e depois eu fui e fiquei 6 meses. E aí fui para multinacional para tentar aprender e depois fui contratada novamente para ser analista trabalhando na área, mas não consegui ser contratada para trabalhar com com inglês, mas sim com espanhol. E por que eu tô falando isso? São sempre ganchos que eu tento puxar. Porque depois serviu para eu entrar no mestrado, que eu achava importante, foi para ter mais facilidade para leitura dos textos. É uma coisa assim que você vai precisar, nossa, todo dia, toda hora. Não, né? As pessoas conseguem fazer as leituras, usar tradutor, mas foi o primeiro contato que eu fiz com o professor, que depois foi meu orientador aí no doutorado. E com ele, depois eu fiz o doutorado sanduíche. Então são os ganchos, só que eu tô mostrando para vocês como as coisas funcionaram na minha vida, para não achar que assim elas aconteceram do nada na minha vida. Então, essa é toda a minha vida acadêmica e também a minha vida profissional. Depois eu explico como essa vida foi acontecendo para eu virar professora, que, como eu coloquei também ali no comecinho do vídeo, eu virei professora já a partir do início do mestrado, porque eu não quis mais atuar nessa vida de escritório, nessa vida de multinacional, e também para eu começar a trabalhar tanto como professor e conteudista ao mesmo tempo. Então, inicialmente, era esse vídeo para entender quem eu sou e por que eu estou fazendo esses vídeos para mostrar como atuar aí como conteudista.